A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Vou falar uma coisa só para vocês. E eu sei que vocês são aos milhares nesse momento, assistindo a gente em diferentes rincões do Brasil e deste mundo maravilhoso da internet. Eu sou uma pessoa apaixonada, eu tenho uma paixão, eu mantenho acesa uma tocha, e essa tocha é alimentada pela minha paixão pelo turismo. Eu não conheço, toda a minha vida até agora, não conheci ninguém que não gostasse de fazer turismo, não gostasse de viajar. Eu tô por conhecer uma pessoa assim. E ontem nós trouxemos aqui, professora, uma pessoa que abordou um assunto que é relegado a terceiro plano no turismo do Amazonas, infelizmente, a observação de pássaros. Nós temos mais de 1.000 espécies de pássaros no Amazonas e aqui na região que circunda Manaus, nós temos 600 espécies de pássaros identificadas e o turista não vê nada disso. E a gente tem realizado esses encontros aqui justamente para despertar a necessidade de que alguém tome decisões e implemente ações para mudar esse quadro. E ninguém melhor do que os experts, do que as pessoas que têm grande expertise e que vêm aqui para nos dizer, para nos compartilhar com a gente essas revelações fantásticas sobre o turismo natural. As belezas naturais no quintal de Manaus, quem não mora em Manaus nem pode imaginar. São fantásticos. E a professora, hoje nós estamos recebendo, ela é uma personalidade importantíssima, uma grande protagonista da Universidade do Estado do Amazonas. A professora Marcléia da Cunha Ferst, ela é doutora em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí. Ela é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professora adjunta da Universidade do Estado do Amazonas, pesquisadora da FAPEAM, consultora da Unesco e MTUR e coordenadora de um projeto social que me encantou, simplesmente me encantou quando eu li o release desse projeto. É o projeto Mais Acesso. E a professora vem aqui conversar com a gente sobre um tema que nós não abordamos ainda em mais de 1.000 entrevistas diárias neste programa, que é justamente o seguinte: o respeito e a necessidade premente que está clamando por ações de que se garanta acessibilidade para turistas que têm problemas de locomoção, para turistas que são deficientes, têm uma deficiência física e que até agora ninguém, pelo menos no estado do Amazonas, e a professora Marcléia é a primeira pessoa que eu conheço que está debruçada sobre esse assunto. E nós vamos aproveitar essa janela de oportunidades para levar para vocês todas as revelações necessárias para que esse direito do turista também, que é um direito humano esse, né? De todo ser humano, mas hoje vamos focar no do turista que vem lá de não sei onde para se encantar com as belezas naturais do quintal da nossa cidade. Bora ouvir falar desse projeto? Bora! Professora, primeiramente, que prazer lhe conhecer. Obrigada, levei mais de 70 anos para lhe conhecer e estou muito feliz em estar lhe conhecendo aqui agora. E obrigado por ter vindo conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Gostou daqui? Gostei, estúdio lindo, a equipe maravilhosa, uma equipe sensacional, me receberam super bem, já me serviram café, água. E eu fico muito feliz, porque é muito fácil me fazer feliz. Me deram café, já me fizeram feliz hoje. Quer dizer que o povo daqui fala hospitalidade? Poxa, muito hospitaleiro. Mas a gente veio aqui falar do turista que precisa de acessibilidade. Que projeto é esse, doutora? Então, o projeto Mais Acesso é um projeto que nasceu na Universidade do Estado do Amazonas
E foi a minha tese de doutorado. Na verdade, é a prática da minha tese de doutorado. Eu fiz a minha tese de doutorado em turismo acessível e comecei a estudar as necessidades do turista com deficiência. E aí, Humberto, uma coisa que você acabou de falar, né? Da necessidade de nós darmos mais acessibilidade para o turista com deficiência física. Mas você sabe que a gente não tem só turistas com deficiência física? Nós temos o turista com deficiência intelectual, nós temos o turista com autismo, nós temos o turista com deficiência auditiva, nós temos o turista com deficiência visual e pasme. Por mais que porque é normal, e quando a gente pensa em deficiência, nós pensamos no turista com deficiência física. Isso está no senso comum de todas as pessoas. Até por causa da questão do deslocamento, né, doutor? Do deslocamento, é a primeira coisa que nós pensamos. Então nós pensamos assim, vamos dar acessibilidade, o que nós vamos fazer? Uma rampa, elevador e pronto, tem acessibilidade. Mas vai muito além disso. E uma experiência muito gratificante que eu e toda a minha equipe estamos tendo agora. Eu participei de um processo seletivo da Unesco e fui selecionada para prestar uma consultoria para a Unesco e para o Ministério do Turismo, em que nós estamos realizando o perfil da pessoa com deficiência. Esse produto vai ser entregue amanhã para o Ministério do Turismo e para a Unesco. Então, amanhã, quarta-feira. Amanhã, quarta-feira, dia 5 de abril. Será entregue. Será entregue. Ele já está pronto, só estou fazendo as revisões finais. Saindo daqui, eu vou lá, termino, porque meu prazo é amanhã para o Ministério do Turismo. E nesse perfil da pessoa com deficiência, nós entrevistamos mais de 850 turistas com deficiência em todo o Brasil. Então, foi turistas brasileiros e estrangeiros, professor? Turistas brasileiros. Nós estamos fazendo o perfil do turista brasileiro. Tá? E aí nós fizemos lá uma pesquisa bem ampla que vai ser divulgada para toda a sociedade na semana que vem, já pelo Ministério do Turismo. E também fizemos uma pesquisa, essa já foi entregue, são 4 produtos. O primeiro produto já foi entregue, em que nós fizemos um mapeamento de todos os atrativos, produtos e serviços turísticos acessíveis no Brasil. E não encontramos... Isso aí está feito. Isso já está feito, já foi entregue para o Ministério. Também vai ser divulgado em breve. E pasme, de toda essa imensidão chamada Brasil, nós não conseguimos mapear mais de 300 atrativos. Na verdade, deu 276 para ser mais exata. Mais atrativos que oferecem as condições, é isso? Acessibilidade, mas não são todos que oferecem todos os tipos de acessibilidade, porque nós mapeamos por tipo de deficiência e tipo de produto ofertado. A maioria deles oferta acessibilidade apenas física. Nós temos pouquíssimos atrativos que ofertam acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência intelectual, mental e autista. Temos muito a caminhar nessa direção? Muito a caminhar. Muito a caminhar. O primeiro passo que nós precisamos dar é informação. Por quê? Até para a nossa equipe que realizou esse trabalho, nós tivemos muita dificuldade para encontrar informações sobre acessibilidade. Porque, por exemplo, você tem atrativos que ofertam acessibilidade, mas eles não divulgam isso. Então você entra no site... Você está falando em termos mundiais ou só no Brasil? Por enquanto só no Brasil. Só no Brasil. Isso. A terceira etapa do programa da assessoria vai ser internacional, mas por enquanto o primeiro produto e o produto 2 são Brasil. E aí o que acontece? O turista, ele não consegue encontrar informações se aquele lugar vai atender às suas necessidades de acessibilidade. E aí eu vou dar só um spoilerzinho dos resultados da pesquisa, porque nós já fizemos a análise estatística. E mais de 50% dos turistas com deficiência deixam de ir a um atrativo se ele não for acessível.
Posso lhe dar um exemplo? Pode, claro. Há 3 semanas, aqui no porto de Manaus, chegou um navio transatlântico, cruzeiro transatlântico. Certo. E, infelizmente, não sei se é do seu conhecimento, eu estou criando aqui um pano de fundo em cima dessa informação dela, minha gente. O navio atracou a 500 metros do porto, porque Manaus não tem um porto para receber navio transatlântico. Manaus não tem um porto adequado para receber um navio transatlântico com mais de 1.000 pessoas a bordo. Aconteceu isso aqui há 3 semanas em Manaus. Aí, professora, uma tarde de sábado, o Rio Negro revolto com os banzeiros, com as marolas, raivoso, ele estava meio inquieto. Os turistas tinham que descer por uma escada, por uma rampa, e ir até o que eles chamam de Tener para serem trazidos para a margem. E muitos turistas não saíram do navio. Veja, o cara veio lá da Caixa Prego, cruzou o oceano, veio para Manaus, chegou aqui, ele não saiu do navio, porque ele é um deficiente físico. E não só isso, turistas de navio, a senhora sabe disso? Sim. Todos têm mais de 70 anos, são turistas que de certa idade são... E essas pessoas não se expõem a qualquer tipo de risco. Pintou o medo, eles não fazem. E isso está acontecendo em Manaus, professora. Em Manaus e no porto de Manaus, no do Brasil todo. Você tem ideia do percentual de pessoas com deficiência que nós temos no Brasil? Eu não tenho ideia, professora. Segundo o censo, 23,9% de pessoas no Brasil têm 23,9% da população brasileira tem deficiência. Tem algum tipo de deficiência, exatamente. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência. B de bola. B de bola. Isso impacta em 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. É muita gente. É muita gente. Agora, pensa comigo. Isso, pessoas com deficiência. Só que, além da pessoa com deficiência, nós temos a pessoa com mobilidade reduzida. Quem é a pessoa com mobilidade reduzida? O idoso, a gestante, o obeso, a lactante, que é a mãe que está dando mamar. Sim. Esse grupo de pessoas com mobilidade reduzida tem as mesmas necessidades que a pessoa com deficiência. E direito de viajar. E direito de viajar. O direito do lazer, ele está assegurado desde a Convenção dos Direitos Humanos. Claro. Da ONU. Está ali. Então já é um direito humano assegurado a todo e qualquer cidadão. Tá? Bom, se nós juntarmos o percentual de pessoas com deficiência com o percentual de idosos, que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, até 2050 nós teremos mais de 50% da população brasileira de idosos, com mais de 60 anos. Eu sei, eu concordo com isso. Você concorda, eu né? Plenamente, pois eu sei disso. É isso mesmo. Isso é a pura verdade. E eu vou estar nesse grupo? Não sei. Eu acho que não. Não, acho que não, professora. Peraí, a gente está em 23? 23. Ih, vou estar. Mas tudo bem. Ela é ótima. Mas o bom é que eu vou pra academia, faço pilates, entendeu? Então ajuda. Claro. Né? Aliás, faço atividade física, galera, pra aguentar fazer turismo depois. Sim. Mas enfim, o fato é que nós precisamos nos preparar para atender essas pessoas. E dentre as pesquisas que nós fizemos a aplicação de um questionário, onde teve mais de 800 pessoas com deficiência respondendo esse questionário. Tem achados sensacionais aí nesses resultados, mas nós também fizemos reuniões com grupos focais. Então nós reunimos pessoas com deficiência por deficiência, foram 5 encontros de todo o Brasil, e fomos analisando cada tipo de deficiência e de produto e serviço turístico. E aí a gente perguntou, o que você precisa? Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva. Aí, o que você precisa para se sentir integrado e participar, por exemplo, de uma visita no museu?
Então nós temos tudo isso mapeado hoje para ser entregue para o Ministério do Turismo. Há quanto tempo vocês estão fazendo isso, professora? Nós iniciamos a pesquisa no dia 5 de dezembro de 2022. Olha só. Eu assinei o contrato no dia 5 de dezembro de 2022. Vocês estão mergulhados, trabalhando sem parar nisso? Estamos. E aí eu coordeno, mas tem uma equipe que está trabalhando comigo, que trabalha comigo também no projeto Mais Acesso. Que estão diretamente no projeto do Ministério do Turismo comigo, são mais 5. Muito bem. E aí, no projeto do Mais Acesso, nós estamos, eu acredito que com 18 pessoas trabalhando. E aí a gente está ofertando produtos para a sociedade. Então, vou te dar um exemplo. Nós começamos hoje um curso de Libras que está sendo ofertado em parceria com a SEC, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa aqui do estado do Amazonas, e a UEA. Ele tem presencial e está sendo também transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Mais Acesso. Nós tivemos mais de 1.300 pessoas inscritas. O curso é gratuito. A senhora esperava isso, esse resultado? Não esperava. Fiquei muito feliz. Foi surpreendente, então, Foi surpreendente. A Marcicleia e a Sheila, que são as responsáveis pela acessibilidade da SEC, também estavam no curso hoje, na abertura comigo, e também ficaram surpresas pelo número de pessoas. E as pessoas que participaram, esse é o módulo 1, nós estamos fazendo um intensivo. Depois nós vamos dar o módulo 2 e 3. O planejamento inicial, professora, era para quantos alunos, assim, antes da surpresa? 80. 80 pessoas. E a senhora acabou tendo mais de 1.000 inscrições. 1.300 inscrições. E aí eu conversei com a Pró-Reitoria da UEA, de extensão, falei, professor, nós estamos aí com muita demanda. Em menos de 5 horas eu tive mais de 200 inscritos. Isso é maravilhoso, né? Isso é sensacional, porque as pessoas estão querendo se qualificar. E também contando pra gente a demanda que existe lá fora para que se aprenda o idioma de Libras, para que essas pessoas tenham acesso, né, a comunicação, possam ser incluídas, não é isso? Com certeza, e o muito bacana, e hoje durante o curso os comentários das pessoas, então tem gente que, olha, a minha sobrinha é surda e aí agora eu vou poder me comunicar com ela. Nossa, sensacional. A entrega social que a universidade e a SEC estão fazendo com esse curso é sensacional. Ele está sendo gratuito, não será cobrado nada. Na sua cabeça, a senhora acha que, eu já estou aqui, meu olhar voltado para o pró-reitor, a senhora acha que vai haver o atendimento dessas 1.000 e poucas pessoas que geraram essa demanda toda? Vocês vão trabalhar para que todas sejam envolvidas de uma maneira ou outra no aprendizado? Sem sombra de dúvidas. Maravilha. Nossa equipe está trabalhando com isso já. A hora que eu cheguei aqui, eu cheguei um pouquinho cedo, já estava passando as mensagens para os exercícios que serão disponibilizados para as pessoas. Quem se dedicar ao curso vai sair fluente se fizer todos os módulos e exercícios. Eu imagino que a plateia do virtual aumentou bastante, né? Nossa, aumentou muito. Você sabe que nós tinha gente de Coari, Parintins, Humaitá, quem mais que foi Coari que me mandaram mensagem. Enfim, eu sei que muita gente do interior fazendo, porque nós disponibilizamos, foi avisado. O curso começa amanhã? Não, começou hoje. Começou hoje? Começou hoje. Mas assim, quem quiser fazer ele online... E vai até quando, professor? Ele vai até a última sexta-feira de abril. E esse público está todo envolvido? Está todo envolvido. Que legal. E o mais bacana é que com isso nós pudemos chegar às pessoas do interior e proporcionar que eles também se capacitassem. Tá? E nós também estamos finalizando, e aí é um projeto do Mais Acesso, desenvolvido com o apoio da FAPEAM, no edital da FAPEAM que nós conseguimos. Nós criamos um site e um aplicativo que vai ser lançado em meados de maio, em que nós iremos disponibilizar um curso gratuito, online, de 20 horas, sobre como atender a pessoa com deficiência. Professora, isso me remete então para uma questão, que é a seguinte: vocês chegaram ou ainda irão reunir com os agentes de viagens, principalmente aqueles envolvidos no turismo receptivo,
para que eles, na divulgação dos seus pacotes, né, os seus produtos turísticos lá para fora, eles digam: aqui nós respeitamos a acessibilidade, garantimos a acessibilidade do turista. Vocês chegaram a conversar com eles isso? Porque eu acho que até agora nada disso é oferecido. Não. Né? Nós fizemos o seguinte, nós fizemos primeiro o levantamento dos atrativos turísticos acessíveis. Aí nós criamos critérios para considerar um atrativo ou um produto turístico acessível, certo? Esses critérios foram desenvolvidos com base na legislação, na ISO, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Fizemos esses critérios. Validamos esses critérios, foi o mês de março inteiro de reuniões com pessoas com deficiência. Por quê? Nada pode ser feito... Vocês tiveram eles como fonte, então? Sim, claro. Formidável. Existe uma máxima que é o seguinte: nada por nós sem nós. Lindamente. Então, durante todo o processo dessa pesquisa, nós envolvemos ativamente as pessoas com deficiência e os atores que trabalham com acessibilidade. Agora que nós já temos o perfil da pessoa com deficiência e quais os critérios que o Ministério do Turismo vai considerar para dizer, olha, esse atrativo é ou não acessível, nós entramos na terceira etapa desse projeto, que vai ser justamente o que você falou. Agora nós vamos reunir os stakeholders que ofertam produtos e serviços turísticos. Que são atores importantíssimos, né? Essenciais. E aí nós vamos mostrar para eles o seguinte: olha, nós temos aqui, por exemplo, vamos reunir... eu reuni semana passada, inclusive, com a secretária da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Leda me atendeu super bem e nós já estamos... Isso em Brasília ou em Manaus? Não, aqui em Manaus. Aqui em Manaus. Mas Manaus, eu falei para ela, olha, nós temos tudo para sair na vanguarda, tá? E ela topou aí, nós vamos fazer um projeto bem bacana para que Manaus, o Amazonas, seja um destino turístico acessível. Hoje ainda isso. Não é, mas estamos trabalhando e será. E será, e aí você vai me perguntar... Que revelação, professora. Mas é só o Amazonas? Não, claro que não. O projeto é nacional. E a partir da outra semana, nós iniciaremos esses contatos. Eu já tenho vários contatos de outras secretarias, de outros estados, para que nós possamos dizer, olha, esses são os critérios. Agora, como é que nós vamos trabalhar para desenvolver isso e deixar o Brasil um destino acessível? Essa é a ideia do Ministério. Professora. E o Ministério do Turismo está trabalhando firme nisso, hein? Junto com a Unesco. Então, essas revelações que a senhora está fazendo, alguma coisa me dizia que eu ia sair mais feliz dessa entrevista. Olha só, eu estou aqui morrendo de felicidade em ouvir essas coisas. Eu falei para a senhora isso. Que professora, bom, eu tinha um sonho bem grande, enorme, de conhecer Cusco, lá no Peru. Aí eu cheguei lá na agência de viagem, eu falei, olha, eu quero ir lá, eu quero ver o Condor voando, eu quero ir lá em Machu Picchu e tudo mais. O cara disse, é comigo mesmo. Aí eu fui, eu e um monte de gente do mundo inteiro. Quando nós chegamos num determinado momento, lá em cima, 3.000 e lá vai de altitude, o ônibus parou, o guia saiu e disse, o que nós vamos ver hoje, essas cavernas, não sei o quê, tá ali, e apontou para o meio de uma montanha. Desse ônibus, apenas os jovens, que eram 10, foram. Nós, 30 idosos, ficamos para trás. Porque eu não ia me atrever a subir aquela coisa de 200 metros, uma escada de 200 metros. Quer dizer, nós não fomos informados pelo agente de viagem, a senhora entendeu? Então eu sei exatamente o que a senhora está dizendo. O agente de viagem não foi treinado para dizer, gente, não levem idosos para aquela, porque nós já estamos a 3.000 metros. Nós já temos um problema de pressão. De respirar, sim. Ainda querem que a gente suba. Quer dizer, é importantíssimo isso que a senhora está fazendo. Existe, se você não tem a informação... E ficamos no ônibus olhando os outros subirem. E se você não tem a informação adequada, existe uma frustração.
E a experiência do turista não é adequada. Se ele não tem uma experiência adequada, ele não vai replicar. Sem dúvida. Um dos pontos focais que participou nas reuniões do Pontos Focais é um proprietário de hotéis na cidade de Socorro. E o hotel dele está adaptado para pessoas com deficiência. E ele me disse o seguinte, preste atenção, você que é empreendedor na atividade turística. Ele disse, as pessoas não preparam os seus empreendimentos para receber pessoas com deficiência e estão perdendo dinheiro. Porque existe um grande público, uma grande demanda dessas pessoas aí fora, não é, doutor? Existe. E o que acontece? Isso ficou muito demonstrado no perfil da pessoa com deficiência que nós traçamos agora para o Ministério do Turismo. Muitos turistas deixam de ir a um destino turístico ou a um atrativo turístico se não tem acessibilidade. Claro. Porque, pensa comigo, você não enxerga. Você tem uma deficiência visual. Uhum. Aí você diz, eu quero ir no museu. Só que você chega no museu e não tem audiodescrição. Uhum. E poderia ter. Poderia ter. E tem coisas tão simples. Uma das coisas que as pessoas com deficiência visual nos indicaram e que nós iremos colocar no manual que vai ser entregue para as pessoas, para as empresas, enfim. Separem para mim. Com certeza. É o QR Code para cardápios. Eles disseram, não adianta pra gente só o QR Code precisa ser tátil. E nós precisamos colocar um padrão. Então, nós vamos sugerir que o padrão seja sempre do lado direito da mesa. Do lado direito? Sim. Porque a maioria das pessoas são destras, é isso? A maioria é destra. E outra coisa, não adianta ter o cardápio digital se ele for imagem. Ele tem que estar convertido em texto, que daí o leitor dos smartphones consegue fazer a leitura do cardápio. Sim. Outra coisa simples, uma pessoa com deficiência auditiva que não é oralizada, ou seja, ela não entende a língua portuguesa, ela entende só a língua de sinais, ela tem um pouco de dificuldade de compreender os ingredientes e tudo mais. O que nós fazemos? Aí a gente coloca a imagem. Se ele vai num restaurante, se ele coloca lá, ele lê o cardápio, só que ele vai ler os ingredientes e não vai entender. Mas se ele tem uma foto do prato, ele vai dizer, eu quero esse aqui. Pois então, eu lembrei de outra coisa. A senhora está me trazendo de volta coisas incríveis. No Japão, em Tóquio, você chega num restaurante e poucos turistas falam o japonês. Sim. E o japonês do povo não fala inglês, não fala outra coisa. Pois a gente chega no restaurante, os pratos estão feitos com uma resina, eles fazem os pratos direitinho, você chega lá e eles já apontam. Indica qual você quer. Os pratos, você só de olhar os pratos, você tem vontade de comer. Aí eu quero frango, eu quero carne. Aí os pratos estão todos ali, aí você só aponta. Senta lá e espera e você vai receber o prato que você escolheu, sem dar uma palavra, professora, sem dar uma palavra. Tem duas coisas. Não é fantástico isso? É sensacional. Tem duas coisas que são muito importantes e que eu gostaria de deixar aqui para quem está entrando agora. Que são dois tipos de acessibilidade. A atitudinal e a informacional. Atitudinal, eu gostei dessa palavra. Atitudinal, de atitude. Que é a forma como eu atendo a pessoa com deficiência. Que é a forma como eu me dirijo à pessoa com deficiência. Este é o nosso maior gap. Porque nós não sabemos atender a pessoa com deficiência. Ainda é o calcanhar de Aquiles nessa questão. E anda com ele a informacional, que é a falta de informação adequada. Então, volto a dizer, temos muito a caminhar nessa direção. Temos, né? Mas a boa notícia... É complexa, a questão é complexa. É, né, muito complexa, muito. Mas a boa notícia é que nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Para superar tudo isso, né? Com certeza. Professora Marcleia, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu é que eu estou aqui exultante saindo dessa nossa conversa. Que bacana. E me mantenha informado. Diga pra gente com aqui certeza. No Portal da Holanda sobre o desenvolvimento desse trabalho fantástico que a Universidade do Estado do Amazonas, a senhora e toda a sua equipe estão desenvolvendo.
Muito no obrigada. sentido de agregar a vida das pessoas, que esse é o resultado final, né? Sim. Qualidade de vida. É ou não é, professor? Com certeza. E todos têm direito a essa qualidade de vida, todos têm direito ao turismo, ao lazer. Quero convidar a quem está nos assistindo para seguir o Mais Acesso no Instagram, é @mais_acesso, é o nosso endereço. O meu é Marcleia Fest, só vai ter eu mesmo. F-E-R-S-T, Fest, não é isso? Exatamente. Só tem eu, mas o nosso projeto a gente vai ofertar mais coisas. Ele está embrionário, ele está nascendo, mas ele já fez bastante coisa. Nós já capacitamos várias pessoas sobre como bem atender ao turista com deficiência. E não só o turista, porque quando nós ensinamos o turista, nós ensinamos toda e qualquer pessoa. Sim. Porque quando eu deixo um ambiente acessível, eu não deixo o ambiente acessível só para a pessoa com deficiência, eu deixo acessível para todo mundo. Sim, claro. E sobre isso que a senhora está falando, eu tenho também algum outro comentário. Se a gente trata bem o turista, se o turista sai contente aqui de Manaus, talvez ele nem volte. Mas ele vai indicar para todo mundo lá. Com certeza. Vão lá em Manaus, que lá é pai d'égua. Lá é maravilhoso. Não é, professora? E é o que nós queremos, É tudo que a gente quer. Venham para Manaus, porque Manaus é sensacional, é linda. Venham experimentar o nosso X-Caboquinho. Sim, é verdade. As pessoas não fazem... O suco de Araçaboi, viu, gente? Vocês estão vendo aí fora, é o melhor suco, o melhor sorvete do mundo. A senhora concorda comigo? Os melhores peixes. Sim. Eu não comi em nenhum lugar do mundo peixe melhor do que eu comi no Amazonas. E olha, é uma curitibana falando, porque eu sou... É lá do sul, maravilha, né, Bruno? Eu sou do sul, mas eu sou bem cabocla já, sabe? Eu me considero uma amazonense. Meu marido... O seu trejeito é todo de cabocla já. Já, né? Dizendo, Já. E não vivo sem um X-Caboquinho. Professora, muito obrigado por ter compartilhado a sua expertise, os seus conhecimentos e principalmente ter esbanjado simpatia aqui no nosso estúdio para todo mundo, para todos nós do Portal do Holanda e do programa A Hora do H. Eu que agradeço. Imensamente a você feliz. E toda a sua equipe. Valeu a pena esperar um tempão para lhe conhecer. Que bom. Valeu. Obrigada pela oportunidade. Professora. Tchau, gente. Até a próxima. Gente, por hoje é só. Amanhã nós vamos estrear aqui, né? Amanhã é sério, a nossa quarta Tech. E eu quero aqui de público agradecer o meu colega Lima Júnior, Liminha, que fez uma arte maravilhosa para a divulgação da quarta Tech, que a partir de agora, toda quarta-feira, nós vamos falar de inovações tecnológicas, acesso à tecnologia, a ensinamentos, a cursos, tudo isso vai acontecer toda quarta aqui no nosso programa A Hora do H. Liminha, muito obrigado. Aquela arte que você fez está fora de série. Está linda. Obrigado, irmão. Gente, até amanhã. A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.